Aqui no 11, silenciosamente aqui. Eu passo a palavra, então, para o irmão Heitor continuar, né? Agora com a palestra. Gratidão, irmão. Gratidão, irmã Cida. Uma boa noite novamente a todos os irmãos. Estou trazendo essa temática atitude teosófica, porque numa oportunidade eu acabei lendo um excelente livro de Charles Webster de Bitter, que é A Vida Interna, e ele aborda bem especificamente em sua segunda parte a questão da atitude teosófica. Eu achei muito oportuno trazer algumas reflexões aos irmãos, né, porque ele vai trazer uma conotação muito no sentido do aspecto moral, ético, de uma verdadeira vivência teosófica, né? Então ele traz em seu bojo um aspecto mais prático sobre esse tema da atitude teosófica. A gente pode até de início trazer uma definição sobre o que seria atitude. O que seria a palavra definida para atitude? Atitude aí no caso seria uma norma aí de procedimento que leva a um determinado comportamento. Também é a concretização de uma intenção ou de um propósito. E como nós sabemos, nós temos aí os três objetivos da sociedade teosófica, né? Um deles aí é formar um núcleo de fraternidade universal da humanidade, né? Sem distinção aí de raça, credo, sexo, casta ou cor. Seu segundo objetivo, encorajar o estudo de religião comparada, filosofia e ciência, e o terceiro seria investigar as leis não explicadas da natureza e os poderes latentes do homem, né? A própria sociedade teosófica ela não impõe nenhuma crença em particular aos seus próprios membros e tem como fundamento aí nos unirmos aí por um objetivo comum, que é a busca pela verdade, né, o desejo de aprender, né, o próprio significado e propósito da existência, procurando aí nos dedicarmos ao estudo, à reflexão, à pureza de vida e o serviço voluntário. Então essa própria atitude, ela está muito vinculada tanto com o primeiro como o segundo objetivo, mas também ela vai dar base para o seu terceiro aspecto, que é a investigação, né? Esse terceiro objetivo, esse terceiro aspecto, ele não é como em outras ordens esotéricas, que é o desenvolvimento dos poderes latentes, mas a investigação desses poderes, né? Através dos estudos, que muitos irmãos teósofos aí, né, com a sua clarividência, a sua investigação, mas principalmente de pontos fundamentais que nós poderemos aí refletir sobre esse tema, né, da própria atitude teosófica. E um ponto muito interessante que o próprio irmão Leadbeater nos traz é sobre a questão do bom senso, né, em que cada um de nós, cada irmão teosofista, né, esse estudante do próprio ocultismo, cada um de nós deve de fato aderir ao bom senso, né? E hoje em dia nós vemos várias doutrinas, vários ensinamentos, principalmente agora nesse período da época do New Age, né, que explodiu aí tantas informações
muitas às vezes esotéricas, mas muito mais esquizotéricas do que esotéricas, trazendo ensinamentos, algumas coisas que, com a utilização de nosso bom senso, nós vemos que é um ensinamento muito infundado, muito falho aí em suas palavras, né? Então a gente tem que ter um certo bom senso, porque se nós, cada um de nós não tivermos, haveremos de ser muito mais prejudicados, principalmente quando a gente vai aderir à questão do próprio conhecimento, que nos traz aí dentro do estudo da própria sociedade teosófica. Então nós temos que ter de fato aí um certo equilíbrio mental perfeito, né, que é algo que é indispensável e que muitas das vezes nós devemos tomar muito cuidado, né, investigar direito, usar do nosso raciocínio, do nosso discernimento enquanto certas informações, para não cair em certos enganos, né, em certas loucuras aí que se propagam, né, mundo afora. Então, muitas das vezes nós temos que agir de forma muito mais racional, né, utilizando o bom senso, e muitas das vezes nós temos que ser de fato um tanto céticos, né, principalmente nesse campo bem florido que é o esoterismo. Um outro ponto importante que o irmão traz, que eu acho muito fundamental, né, justamente para a própria sociedade teosófica, as lojas, os grupos, é a própria fraternidade, né? E a própria fraternidade, ela é de fato uma realidade na própria natureza. E nós podemos perceber isso de muitas formas, principalmente quando, até de forma inconsciente, de toda essa interdependência, né, onde um irmão precisa de um emprego, esse empregador precisa do serviço prestado desse irmão para fazer girar esse capital, essa troca. Cada um de nós precisa de um ônibus para se locomover em um determinado local, né, e o motorista está ali, empregado, para poder te locomover a determinado local. Outras vezes, um supermercado para que nós possamos consumir aquele alimento. Outras vezes, os diversos campos de comércio ali que nós precisamos utilizar, seja em cano, na parte de toda a obra estrutural de uma casa ou de um prédio, o que seja. Então existe toda uma interdependência, né, de serviços que são prestados aí de uns para com os outros, né? Mas a verdadeira fraternidade, ela está presente na própria natureza, né? Há aqueles que trazem em suas concepções como algo que seria a própria heresia da separatividade, como os mestres nos ensinam, nos falam a respeito disso, e que na verdade nós temos que nos esforçar, principalmente no seu segundo objetivo, que traz à tona a compreensão muito mais profunda, também no estudo comparado de ciência, religião e filosofia a respeito da fraternidade. Nós podemos perceber que a fraternidade, ela não significa necessariamente uma igualdade, né? Como o nosso irmão Lidbiter, ele cita aí exemplos onde nós temos aí gêmeos e trigêmeos que são iguais, né,
em relação à parte física, mas que psiquicamente ali você vê que há uma outra alma, uma outra consciência que vai diferir daquele outro irmão, porque são características inerentes dentro do seu próprio processo de evolução. Né? Então nós temos, dentro desses aspectos, dentro da própria fraternidade, essas grandes diferenças de características, de idade, formato, forma de pensar, intelecto, mas que todas elas estão presentes e vivem o seu papel da melhor forma possível em relação às características, às qualidades que cada um pode trazer, né? Principalmente onde não há igualdade, mas deve haver de fato uma questão da equidade perante cada indivíduo, cada grupo, cada nação presente, onde cada um de nós deve realizar o nosso dever dentro daquilo em que o próprio Deus nos colocou, ou essa força para o objetivo da evolução, essa força kármica, esse poder dharma, que nos coloca para que nós possamos impulsionar, desenvolver e evoluir, não só a nós mesmos, mas também como a própria família humana. Então, isso não significa que cada um que tem o seu próprio karma a ser executado, em um ambiente que nós nascemos, muitas das vezes um ambiente de grandes dificuldades, que nós devemos permanecer, mas que nós que devemos, o impulso da nossa vontade, com honestidade, cumprir esse karma, impulsionar, auxiliar e principalmente não prejudicar ninguém, né? Para que nós possamos assim nos desenvolvermos e evoluirmos nesse sentido em que cada personalidade está mergulhada nesse mundo físico, né? Onde aqui é a grande oportunidade que nós temos para evoluir, né? Para crescer. Nós percebemos aí que cada nação existente tem o seu próprio karma, tem as suas peculiaridades, assim também como cada indivíduo. E se cada um de nós desejamos cooperar, participar nesse grande trabalho, né, que é essa manifestação do Logos solar, para a sua evolução, nós podemos ser partícipes desse trabalho. Mas para isso nós temos que, como o próprio irmão bem diz aqui, aprendermos a sermos tolerantes, reconhecer, entender as outras pessoas, procurando não desprezá-las. E o ponto fundamental, não permitir que elas nos irritem, né? Nós temos que desenvolver esse trabalho dentro de nós e nada melhor do que pessoas, a própria humanidade, para nos treinarmos nesse aspecto. Nós podemos perceber que muitas pessoas têm preconceitos contra certas características de outras nações e que nós devemos tomar um grande cuidado para não realizar isso. Nós percebemos, principalmente na Europa,
né? Nós vemos também um certo preconceito de raça, né? Você vê nos Estados Unidos também, há toda uma guerra lá, uma divisão muito fortemente que, claro, aos poucos vai minimizando, e que nós aqui no Brasil, né, estamos muito mais beneficiados nesses aspectos, né? Eu vejo que a questão do preconceito ele está mais relacionado com as questões financeiras, né? Então há muito preconceito nesse aspecto. E que mesmo diante desses preconceitos, dessas diferenças, nós devemos estimular aí de fato sentimentos de amizade, de compaixão para com o próximo, e jamais devemos nos desanimar frente às dificuldades que nos aparecem. Um ponto importante também que a própria realização do esquema evolutivo, né, de Deus, juntamente com os santos anjos, os grandes Mahatmas que estão por trás, dentro da própria hierarquia oculta, e todo esse esquema evolutivo ele não utiliza apenas boas pessoas. Nós percebemos que a grande fraternidade oculta, ela utiliza todo tipo de forças para que se possa impulsionar o trabalho, mesmo aqueles mais egoístas e fracassados, né? Ele cita aí também sobre um autor chamado Solten, né, que escreveu aí em Talab, ele diz o seguinte: cegamente o perverso cumpre a vontade correta do céu, e todas as coisas trabalham conjuntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Isso é a sabedoria divina expressada, essa sabedoria do Logos aí sendo manifestada. Nós vemos que isso se refere muito fortemente ao próprio karma pessoal, né, e vale também para esquemas muito maiores e mais amplos. Quando nós vemos aí, por exemplo, o fanatismo da própria igreja cristã como algo ruim, porém ela não deixa ali de ter o seu valor, pois também ajudou a fortalecer a fé das pessoas. E os ignorantes, eles não conseguem de fato acreditar com firmeza sem a utilização do fanatismo. Então nós vemos isso muito expressado, né? Eu já tive alunos, né, em que precisavam de uma religião em que eles tinham que temer a Deus, tinham que fazer tudo certinho, senão ia para o inferno. Eles tinham que andar nessa linha porque muitos deles ali, se largasse a igreja, iam traficar uso de drogas, fazer uso de drogas, traficar, fazer coisas erradas. Então, muitas das vezes, para determinadas almas ali, eles precisam de uma religião um pouco mais rígida, mais dura, para que eles possam, de fato, seguir essa linha, essa direção e não desviar para o caminho do mal. Nós vemos um outro exemplo também em relação à busca das vantagens, né, em relação às relações comerciais, né, essa ambição por ganhar mais dentro do meio capitalista, também pode ser algo ruim, mas ele tem de fato aí um certo poder que pode também ser utilizado, pois ele vai ajudar a fortalecer a vontade, ele vai ajudar a fortalecer a concentração, em que essas qualidades elas poderão ser melhor utilizadas
e uma vida futura. Então tudo tem o seu papel de aproveitamento, de desenvolvimento. Então todos nós temos a oportunidade aí de participar do esquema de Deus, né, de cooperar pelo caminho do bem. Então mesmo que nós não façamos, algum outro poderá realizar esse trabalho, ou outro ainda, né? Independente se nós não o fizermos. Porque é a vontade de Deus, é a vontade do Logos. O seu objetivo é a evolução, é trazer à perfeição todas as coisas. E para que cada um de nós possamos aí estar à altura, né, desta oportunidade, nós devemos, assim como dizem os nossos queridos irmãos maçons aí que comemoraram aí no dia 20 de agosto, o dia do maçom, aparar aí as nossas arestas e abandonar, como diz o nosso irmão Midwinter, abandonar as nossas complicadas personalidades, né, o nosso pequeno ego, que a cada pensamento, a cada desejo acaba complicando todas as coisas, né? Então, fazendo esse trabalho aí de autoconhecimento, nós podemos, de fato, trabalharmos para a realização da vontade do Logos, né? E nós devemos sempre pensar o que é muito comum nos dias de hoje, né? Uma pessoa falar mal da outra, falar de coisa negativa. Hoje mesmo tá dando uma aluna, sabe, fulano de tal falou isso. Eu falei, meu, para que você está falando isso, meu? Fala uma coisa positiva. Não tem que ficar falando mal dos outros. Fala uma coisa boa, uma coisa interessante, uma qualidade boa que aquela pessoa fez, né? Porque isso vai trazendo algo negativo até dentro da aura da pessoa, né? Então, em vez de falar o mal, vamos procurar falar o bem, né? E trazer também uma melhor interpretação do que aquela pessoa realmente está falando, né? Se é algo de positivo ou de negativo. Um terceiro aspecto que o nosso irmão também traz é em relação ao auxílio do mundo, né? Então, uma das necessidades para que alguém possa auxiliar, ajudar aí o mundo, é a prática da concentração, ou mesmo a própria determinação, que é uma das primeiras qualidades que nós precisamos ter para trilhar este caminho do sendeiro, nesse caminho da senda espiritual. Nós percebemos que os próprios homens profanos, né, ou mundanos, eles alcançam um grande sucesso, né, na sua vida pessoal, profissional, porque eles se concentram em um determinado propósito. E nós podemos aprender com eles o valor dessa própria determinação. Então nós devemos de fato nos aproximar de pessoas com qualificações, de expressões, de qualidades mais avançadas, né? Utilizar, absorver esses ensinamentos, esses conhecimentos, para que possamos assim aproveitar melhor e trazer uma profunda reflexão sobre o que cada passo vai representar para nós, refletir sobre esse propósito que nós temos que realizar dentro da própria expectativa evolutiva, né? Dentro desse papel importante que é
auxiliar o mundo. E um ponto importante é vivenciar a questão da própria firmeza nas virtudes, para que nós possamos abrir janelas de oportunidade na aquisição de um conhecimento mais puro, de um conhecimento mais verdadeiro. Um outro ponto importante que nos arremete é sobre uma vigilância incessante pelo cumprimento de nossos deveres. É uma primeira regra dentro do próprio ocultismo, porque muitas das vezes nós abrimos mão de certos deveres que nós devemos cumprir no mundo profano para buscar algo que é da própria espiritualidade, só que nós não estamos cumprindo nossos deveres mais básicos, né? Na verdade, nós devemos fazer eles com excelência. E aí sim, na vivência e no aprendizado do próprio ocultismo, nós termos aí uma nota-chave que vai ressoar aos nossos ouvidos. E é dali que nós podemos ter a oportunidade, num vislumbre, numa experiência espiritual, conhecer aí o próprio plano do Logos. E conhecendo o plano do Logos, podemos aí cooperar com ele em muitas linhas de ação, né? Muitas linhas de ação, e que nós percebemos aí, dentro do escopo teosófico, 7 raios. Desses 7 raios nós podemos nos simpatizarmos com essas características, esses fundamentos, na atuação para a vontade do Logos e para o bem geral. Mas para que nós possamos de fato, meus irmãos, auxiliarmos aí com uma boa eficiência, nós precisamos nos preparar por um cuidadoso autotreinamento, eliminar as nossas más qualidades, desenvolver as boas qualidades, estar em vigilância constante e aproveitar aí as oportunidades de prestarmos auxílio. Muitas das vezes nós deixamos isso escapar. Um quarto ponto que eu gostaria também de mencionar é sobre a crítica, né? Então, se nós quisermos de fato progredir aí no campo do ocultismo, nós devemos aprender a cuidar da nossa própria vida e deixar que os outros cuidem delas mesmas. Cada indivíduo, cada pessoa, ela vai ter as suas próprias razões, suas atitudes perante a sua família, o seu trabalho, os seus amigos, e que muitas das vezes nós não compreendemos porque nós não vivenciamos essas experiências que essas outras pessoas vivenciam. Então isso não nos dá o direito de criticar essas pessoas. Como diz o nosso irmão, os nossos próprios sucessos ou fracassos, eles apenas interessam ao nosso próprio mestre. A partir do momento em que nós adentramos a sociedade teosófica, nos aproximamos desses ensinamentos, desses conhecimentos, começamos a desenvolver essa simpatia, esse amor
aos santos seres, né, esses Mahatmas, ou grandes almas, ou adeptos, né, aquele que obteve verdadeiramente o conhecimento, a sabedoria divina, né, a própria teosofia. E ali nós temos que, de fato, que aprender aí a caridade, né, a tolerância, temos que dominar o desejo, esse desejo insensato de estar procurando falhas nas outras pessoas, né? Nós vemos aí como a própria maledicência, né? Então nós devemos de fato evitar esse tipo de vivência, esse tipo de prática. E nos dias de hoje nós podemos perceber, principalmente na atual condição evolutiva, né, que é a quinta raça ou a quinta civilização humanas, que o espírito da crítica é esse desejo que predomina na vida moderna, né? Esse próprio intelecto que discrimina, que vai notar diferença entre as pessoas, as coisas, e somente quando ele estiver de fato aí plenamente desenvolvido, é onde as pessoas vão observar essas diferenças com uma profunda serenidade e com o propósito aí de compreendê-las e escolher qual é a melhor dentro do seu campo de discernimento. Mas nos tempos modernos, né, nos dias de hoje, nós percebemos que esse desenvolvimento ainda é muito parcial. Muitas pessoas ainda observam uma grande diferença de umas às outras, têm o seu próprio ponto de vista, muitas das vezes não compreendem, e assim elas entram naquele choque da própria heresia da separatividade, né? Nós vemos isso muitas vezes atualmente nas questões políticas, né? Você tem aquele bloco lá do Bolsonaro, lado da esquerda do Lula, aí você vê aquela guerra, aquela briga, né? E nós devemos de fato estar muito acima, vendo o que cada um pode trazer de positivo ali, né? De algo que pode trazer para agregar, para favorecer uma sociedade, uma nação, um país. Então, quando o próprio ser humano ali não está numa condição desenvolvida, ele é uma pessoa ignorante, uma pessoa que tem presente em si muito da intolerância e se acha seguro daquilo que ele diz, daquilo que ele pensa. E que todos estão, na verdade, errados. E que isso não seja o que é de fato, não é verdadeiro, né? Então, muitos utilizam as vendas obscuras ali em seus olhos, achando que sabe, mas que não sabe, né? E nós vemos o grande exemplo em que um cego guia outro cego até o precipício, onde irão cair, como bem colocou o nosso Mestre Jesus. Nós também, cada um de nós também precisa desenvolver essa faculdade de crítica, mas não que isso deva realizar as críticas perante outras pessoas, mas são críticas a nós mesmos. O que a forma que eu penso, que eu expresso,
pode trazer algo positivo, uma consequência positiva ou uma consequência negativa. Então eu tenho que ser crítico de mim mesmo, analisando esta forma de pensar que se manifesta diante de mim mesmo. E nós sempre vamos perceber que toda questão, ela sempre vai ter dois lados, e muitas das vezes muito mais do que dois lados. A própria palavra kritiene, né, significa julgar, e por isso a crítica nesse sentido ela é inútil e só pode fazer o mal se não for absolutamente calma e imparcial, eu diria até impessoal nesse aspecto. A crítica, no seu sentido mais profundo, ela não vai trazer como significado atacar aí selvagemente, né, o oponente, mas sim ela vai utilizar do peso de duas medidas ali de forma imparcial, vai pesar as razões pró e contra para uma certa opinião ou conduta ali colocada. Nós podemos aí de fato tomar uma decisão, uma determinada questão, mas também nós temos que reconhecer que a outra pessoa, com um intelecto semelhante a nós, ela também pode enfatizar um outro aspecto de uma determinada questão ali a ser discutida. E nem por isso, se houver uma decisão de uma outra forma, nem por isso ela deixará de ser uma pessoa justa, uma pessoa sábia e honesta quanto a nós mesmos, porque de muitas questões, de muitos entendimentos, nós podemos ter visões diferentes, pontos de vista que nós nem imaginamos que aquela pessoa poderia abordar, né? E não necessariamente podemos, de fato, nessas questões refletir, mas também não precisamos, dentro do nosso próprio discernimento, do nosso ponto de vista, concordar com aquela decisão, com aquela visão que aquela pessoa abordou, mas temos que dar crédito às boas intenções que essa pessoa trouxe, né, sobre determinada questão. E uma das piores características que nós podemos observar na vida moderna é a própria prontidão para acreditar no mal, para acreditar nas coisas negativas, para acreditar que aquela pessoa segue o caminho das trevas, né? Um fulano aqui, ciclano ali. E esse hábito de vermos o mal em diversas situações da vida, ele nos traz um conceito pior sobre todas as coisas, e isso acaba nos maculando, como eu vou falar mais posteriormente, a questão da aura, principalmente da aura astral, emocional, do próprio ser humano, com vibrações e cores ali não muito agradáveis também. Um ponto também que o mestre ele cita ali em seus ensinamentos, que a própria ingratidão também não é um de nossos vícios. Também criticar aí de forma desenfreada aqueles que sabem mais do que nós também é sempre um erro, e é mais conveniente nós esperarmos
e deixarmos que as coisas possam seguir o seu caminho e aguardar e ver o que o futuro possa nos ensinar, né, a respeito disso. Como diz aquele profundo ensinamento do Mestre Jesus, pelos seus frutos vós os conhecereis, sendo a melhor regra que nós podemos viver em nossa vida e perceber se aqueles frutos eles vão dar bons frutos ou se aqueles frutos vão dar frutos mais podres ali, né? Então esse é o ponto a se refletir também. O quinto ponto também é o próprio preconceito. E um ponto em relação ao preconceito são as questões das suspeitas, das dúvidas que nós podemos ter entre os amigos, e que isso, pelo fato do próprio pensamento de duvidar de alguém, de suspeitar de alguém, ele também pode trazer grandes desentendimentos, né? A própria suspeita mergulhada dentro do nosso próprio inconsciente, ele faz distorcer muitas palavras que são de fato aí muitas das vezes inofensivas, vai dar motivos impróprios, vai dar motivos mais grosseiros, sem que nós não o percebamos. Principalmente isso quando acontece, quando há diversas opiniões divergentes sobre diversos livros, opiniões divergentes dentro das próprias religiões, né, trazendo ali uma certa opinião, uma pequena diferença ali de opinião, que é alimentada aí com comentários mais favoráveis, até resultar num ponto de vista que vai, assim, horrivelmente sendo distorcido, né? E nisso nós devemos tomar o devido cuidado, né, nesses aspectos. Quando a gente considera a questão da própria fraternidade, ela vai trazer a questão relacionada à própria ausência, né, de preconceitos. A própria reencarnação ela pode ser um fato que vai nos auxiliar a superar as nossas próprias limitações e a própria falta de caridade. E como estudantes mergulhados nessa própria vida superior, né, desses conceitos que são abarcados dentro do campo da teosofia, dos ensinamentos teosóficos, nós devemos, acima de tudo, nos elevar acima do próprio preconceito. Porque o próprio preconceito nos traz limitações dentro do campo do nosso entendimento, do nosso raciocínio, independente se é um preconceito de casta, que isso ainda existe muito fortemente na casta das Índias, apesar que não há mais pré-determinada essa casta, né? Mas que culturalmente ainda existe muito forte isso, né? Esse preconceito de casta, o preconceito de religião, né? Infelizmente nós vemos nossos irmãos afro-religiosos ali da Umbanda, do Candomblé, tendo seus templos ali apedrejados por irmãos religiosos fanáticos, né? Então, tudo por questões de falta de compreensão, de entendimento, de estudo.
em que o próprio segundo objetivo da sociedade teosófica, nos convida a mergulhar mais profundamente e tirar essas vendas da ignorância. Então aí nós percebemos também a questão do nível social, né, e procurar impedir esse tipo de preconceito com uma avaliação mais correta, com uma visão mais clara sobre isso. O próprio autor clarividente, Leadbeater, ele também nos traz que o próprio preconceito ele é um tipo de tremor no corpo mental. É uma parte em que é tremida do corpo mental, em que ele não vai trazer nesse corpo mental uma percepção mais clara. Por quê? Porque ele vai estar num ponto mais congestionado, né, deste corpo mental, e onde a matéria ele não consegue pulsar adequadamente nesse corpo mental, ele não vai fluir, onde ele é como uma água parada ali, apodrecendo e estagnada. E a cura nesse processo do próprio corpo mental, ele vem através do próprio esclarecimento, de um conhecimento mais amplo, mais profundo. E essa matéria do corpo, do próprio corpo mental, ele vai entrar em profundas movimentações. E os preconceitos ali presentes, eles vão se dissolver e desaparecer aí um a um. Quando nós temos aquela bela passagem de A Voz do Silêncio, de que a mente é a grande assassina do real, era justamente esse efeito maldoso aí do próprio preconceito que se faz referência. Em que nós podemos, de fato, aí, trazer à nossa atenção o fato que nós não conseguimos ver, né, no caso do preconceito, os objetos como eles são. A forma expressada que eles se colocam, né, em formas de pensamento, que são criadas por nós, são expressadas ali de forma, muitas das vezes, coloridas, né, e que dificultam muito as questões em relação ao entendimento, né, principalmente quando você tem aí duas pessoas que são preconceituosas, elas vão relatar histórias diferentes diante das mesmas circunstâncias e acontecimentos. E nós percebemos que o tempo todo as pessoas distorcem essas palavras e criam coisas muitas das vezes absurdas, né, em que uma visão mais calma e tranquila deixa de existir essas questões que ficam muito arraigadas na questão do próprio, tanto no Manas, como também no Kama, né, com essa mistura dos aspectos mentais e emocionais dentro de uma determinada condição de discussão sobre alguma coisa ou de algum preconceito ali muito presente. E o estudante teosófico, o teosofista, o teósofo que procura vivenciar os ensinamentos, ele procura ver as coisas como realmente são, né? E isso vai exigir de cada um de nós um certo controle,
vai exigir vigilância e, como se diz, muito trabalho duro, né? Muito desenvolvimento, reflexão, discernimento. Nós podemos perceber também esses exemplos dentro do próprio preconceito em relação aos próprios assuntos religiosos, pois quando nascemos uma determinada religião desde pequenos, nós aprendemos que as outras religiões, elas são de fato superstições. O que vale é a nossa religião, que é a religião, a verdadeira. Então nós já temos esses condicionamentos mentais, condicionamentos religiosos, culturais, que são tendenciosos desde a nossa infância, e mesmo depois que nós aprendemos um pouco mais sobre as próprias religiões, nós passamos a respeitá-las melhor nesse sentido. Nós percebemos que cada religião, ela tem ali seu livro sagrado, ela tem a sua doutrina, os seus ensinamentos, e quando nós mergulhamos mais profundamente, percebemos a expressão dessa sabedoria que se assemelha com as demais outras religiões, né? E o que une todas as religiões ali é o amor. Não existe uma religião no mundo que não pregue o amor. O amor é a tônica das religiões, né? E toda a religião, todo o seu livro sagrado vai trazer esse ensinamento, que é o amor a Deus, aos seres humanos, à própria humanidade. E que, de fato, para que nós possamos ver com mais clareza essas questões, nós devemos, com determinação, procurar sempre o lado bom de todas as pessoas, de todas as coisas, porque nesse mundo dual, da própria lei de dualidade, nós sempre vamos ter meias verdades, sempre um lado positivo, um lado negativo. Aí vai decidir a cada um de nós que lado nós queremos escolher, né? Então que nós possamos de fato escolher o lado bom e não o lado negativo, separativista, né? O lado dos preconceitos, sermos inclinados a ver o mal onde ele realmente não existe. Nós podemos, de fato, dentro dessa questão do preconceito, sermos diferentes uns dos outros em relação à cor da pele, à forma de vestir, né, os nossos modos e costumes, os tipos de religião, mas nós percebemos que tudo isso é algo externo, é como se fosse uma casca, e que o homem real, ele está por trás e ele é praticamente igual a todos nós. Então, a cada um de nós que deseja realmente progredir, nós temos aí que, de fato, superar essa tendência de ficar julgando as pessoas, principalmente pelas características mais superficiais, e reconhecer as qualidades que cada um pode possuir, né? Então, esse é um ponto muito importante dentro da senda da evolução, do crescimento.
os próprios mestres de sabedoria, eles sempre vão aproveitar o bem onde quer que ele possa se manifestar, onde possa aparecer. Mesmo que naquela pessoa possa existir o mal, ele pode utilizar como uma forma, uma ferramenta para o bem. E isso é um ponto importante que muitas das vezes também nós temos muitas dificuldades de compreender, que os mestres já estão ali perante o Logos, se conectam com o Logos. Então, eles têm acesso a informações e um nível de compreensão que ultrapassa a nossa realidade nesse mundo de 3 dimensões aqui na Terra. Nós podemos exemplificar aqui a utilização dos irmãos Mahatmas de uma força devocional, por exemplo, de um assassino fanático, permitindo assim que ele também possa fazer um trabalho bom e, consequentemente, através desse trabalho positivo, também ser auxiliado nesse processo. E nesse sentido, nós também devemos imitar esses grandes seres e sempre tentar ver o lado positivo, o lado bom de todas as coisas. O 6º ponto também é a curiosidade. A própria curiosidade, de fato, como nosso irmão expressa aqui, é bisbilhotar a vida alheia, principalmente esses paparazzis que nós vemos nos dias de hoje, em que famosos atores, atrizes não podem nem sair, fazer alguma coisa, que tem um paparazzi ali filmando, querendo saber o que a pessoa está fazendo, casos amorosos e tudo mais. Então isso é considerado aí essa situação aí como uma própria doença, e origem também para muitos males. Então a pessoa ali que se intromete em determinados assuntos alheios, ela não vai ter a intenção de auxiliar, mas simplesmente de satisfazer aí a sua própria curiosidade sobre alguma coisa que nem lhes diz respeito, e o que o nosso irmão Lidbiter considera aí um sintoma de uma doença. Um outro sintoma também que é dito aqui é quando você não guarda algum segredo que você descobriu e começa a espalhar para todas as pessoas. Nós vemos aí essa característica da própria tagarelice, que ela pode ser algo muito prejudicial, muito prejudicial às pessoas, e que 99% de cada 100% ela não vai passar de uma invenção. E isso pode trazer um mal enorme para as pessoas, essa propagação da própria fofoca, e a elas, quando são os fofoqueiros, as fofoqueiras, eles constroem aí formas de pensamento de alguma característica maldosa e atribuem isso à própria vítima e arremessam essas formas de pensamento numa corrente incessante. Então, é algo que vai trazer prejuízos nesse aspecto.
como nós percebemos, isso vai gerar, de certa forma, um grande karma negativo para a pessoa que intensificou esse mal, que aquilo pode trazer certas consequências na vida da pessoa, e cada um de nós terá que prestar os próprios resultados desse karma, né, da questão da responsabilidade dessas formas, pensamentos que criamos aí, né? Então nós devemos de fato evitar todo tipo de maldade. Muitos irmãos também estão desenvolvendo determinados poderes psíquicos e que muitas das vezes utilizar esses poderes psíquicos para bisbilhotar a vida alheia ou para também enviar maus pensamentos aos outros. Isso pode trazer um karma terrível, né? Quando se tem consciência, quando se tem conhecimento e aquisição desses poderes latentes aí desenvolvidos. Então, as três questões fundamentais que nós devemos de fato fazer, né, para cada um de nós. Aquilo que eu vou falar, aquilo que eu vou comentar, ele é verdadeiro, ele é amável, ele é útil? Se ele não responder, se esse tipo de pensamento ou de ideias que tenta se propagar não alimentar essas três condições, então a melhor atitude que cada um de nós pode fazer é manter silêncio em relação a isso. Aquilo que for verdadeiro, aquilo que for amável, aquilo que for útil, é de grande importância. Então, para que cada um de nós possamos assimilar aí a própria teosofia, né, os próprios escritos teosóficos, e muito mais profundamente mergulhar nessa própria teosofia, a própria dureza de nossos corações nos impossibilita de assimilar esses ensinamentos. E todo membro da sociedade que age de forma rude, ele também vai falhar nas suas práticas teosóficas, consequentemente vai falhar na paciência, no entendimento. Então nós devemos de fato compreender tudo, perdoar tudo e amar tudo, como é um ponto fundamental não só para os membros da sociedade teosófica, mas também dentro do campo religioso. Sabemos que cada irmão, cada indivíduo vai ter sempre o seu ponto de vista e que cada caminho mais curto para um homem ele não é necessariamente a melhor maneira para outro homem. Então, cada um de nós sabe o trajeto, a direção que cada um de nós estamos trilhando. Né? Nós percebemos esse caminho da mente, que é um caminho mais árduo, mais longo, em comparação ao caminho do coração, que é aquele caminho da devoção, que é o caminho direto. Mas aí nós temos as questões relacionadas à simpatia, às tendências, essa busca inerente de nossa alma em relação a essas vias de conhecimento, de aprendizado, essas diversas sendas que nós possamos trilhar ao longo de nossas existências.
Um outro ponto também, o item de número 7 é conhece-te a ti mesmo, que é esse antigo aforismo grego, né, que é o autoconhecimento como fundamentalmente necessário para o candidato ao progresso na senda e que nós devemos tomar muito cuidado para que esse exame ou esse autoexame ele possa não degenerar em uma introspecção mórbida, né? Ou seja, não ficarmos apenas ali no campo da superfície do psiquismo, porque nós não treinamos fundamentalmente nesse processo de interiorização, e quando não entramos nessas camadas mais profundas, né, de nós mesmos, e quando entramos nós sofremos por antecipação e resgatamos ali muitas culpas, angústias, com algum tipo de pessimismo de nós mesmos. Então esse tipo de introspecção mórbida ela deve ser evitada nesse sentido. Então muitas pessoas, tanto no campo do conhecer a si mesmo, elas se preocupam de forma demasiado de estarem, de certa forma, recuando aí no âmbito evolucional, como se elas estivessem dando um passo para trás. Mas se nós conhecermos um pouco o próprio plano divino, mesmo as pessoas que nada fazem pela sua própria evolução e deixam as coisas ali à deriva, elas também estão gradualmente evoluindo, porque existe de fato uma força irresistível do próprio Logos que vai pressionar continuamente para o crescimento, para a frente, para a evolução. Claro que elas vão se mover assim extremamente, muito mais lentamente. O Papa Flávio ou mando o motoboy? Não, é Flávio. Então essas pessoas aí, elas vão muito que lentamente passar por esse processo de evolução, porque é a própria evolução do Logos, né, que vai acontecer ali ao longo de bilhões e bilhões de anos. Mas a pessoa, mesmo sem fazer nada, ela está tendo uma evolução. Não está parado do nada ali. Só que é um processo que vai demorar muito tempo, né? E outros já estão num processo mais de alavancar aí essa evolução através das religiões. Nós temos as escolas de mistérios, até o ponto ali que o atleta espiritual ele sobe o cume da montanha, né, como um verdadeiro alpinista. Então nós temos aí as diversas diferenças nessa busca, nesse anseio, nessa vontade de evolução. Então, como nós podemos ver, o próprio método de evolução ele é encantadoramente simples e engenhoso. Então, todas as características más do homem eles são vibrações que vão atuar na matéria inferior dos respectivos planos. A gente pode aí exemplificar como o próprio egoísmo, a raiva, o ódio, o ciúme, a sensualidade, todas as outras características que estarão presentes ali no corpo astral,
eles vão vibrar no nível de matéria astral de um determinado subplano inferior e também estarão correlacionados também com o corpo mental, principalmente ali, fundamentalmente nos 4 subplanos inferiores da matéria mental concreta. E por outro lado, nós temos também características, aspectos como o amor, a devoção, né, a simpatia e também outras emoções que vão expressar ali matéria dos 3 subplanos superiores do corpo astral e que estarão relacionados com os subplanos do corpo mental abstrato, né, do próprio veículo causal do ser humano. E nós percebemos que só as vibrações de qualidades superiores eles vão poder vibrar no corpo causal e as vibrações inferiores eles não terão lugar nesses veículos mais elevados. Então nós podemos perceber aí que todas as coisas boas, as coisas positivas, né, dentro do próprio homem, dessas qualidades, ele vai desenvolver dentro de si e ficará ali permanentemente registradas por alterações aí no seu corpo causal, enquanto que as más que ele possa fazer, que ele possa pensar e realizar, não tem possibilidade ali de tocar o ego real. O ego real aqui dentro do escopo teosófico, o ego com E maiúsculo, ele é ali o nosso aspecto mais divino, a nossa própria alma. Então eles não terão essa possibilidade de tocar a nossa própria alma e podendo apenas perturbar e atrapalhar ali o corpo mental inferior, a qual ele é renovado a cada nova encarnação, né, através desses átomos permanentes, né, principalmente ali os átomos permanentes astral e mental, que vão guardar o resultado dessas maldades numa determinada encarnação. E por isso o homem, a cada novo nascimento, ele vai ter que enfrentar essas péssimas, essas ruins tendências que ficam ali presentes nesses átomos permanentes. E isso ele é muito diferente, por exemplo, de levar maldade para o ego e para a alma e torná-la realmente parte de si mesmo. Isso já é um outro assunto que o nosso irmão Osmar já abordou, que é os seres desalmados, que aí já é uma outra história, uma outra situação de aprendizado e que ele tem aí palestras que vai arrematar esse assunto. Então nós temos aí que usar de fato essas qualidades mais elevadas, mais superiores, e ao usá-las nós gradualmente vamos desenvolver e esse progresso ele será de fato efetivo. Um exemplo, aqui nós podemos aprender uma nova língua, só que nós não precisamos desenvolver ou buscar a perfeição também nos livros antes de tentar falar. Nós temos aí de mergulhar nessa tentativa, procurar cometer erros, que também faz parte do nosso aprendizado, nossa assimilação. E com o esforço, nós podemos aprender
e no momento correto nós podemos falar sem erros, sem falhas, mas isso é tudo uma prática, um treinamento. Então, no devido momento, no devido período ou tempo, o que nós chamamos nos ensinamentos budistas e outras tradições, que o que chamamos de renúncia, muitas das vezes ele se torna algo natural e fácil de se realizar. E quando nós tentamos de fato viver uma vida mais superior, nós percebemos que nós acabamos renunciando a muitas das coisas que anteriormente eles eram muito prazerosas, né, não só para nós, como também para outras pessoas, e que ainda isso pode, de fato, para cada um de nós, exercer aí uma forte atração, mesmo em nós, porque nós temos essas tendências, essas características que poderíamos ter desenvolvido nessa própria existência, ou já vindo com uma tendência de vidas anteriores, né? Com características que nós vivenciamos para os dias de hoje, que se tornam difíceis, muitas das vezes, de se libertar. E que muitas das vezes, quando essa vontade das coisas mais elevadas, elas mergulham dentro de nós, meio que naturalmente essa renúncia, essas coisas prazerosas, elas acabam que desaparecendo, né? Então, essa renúncia ela acontece, esses desejos vão se esmiuçando, desaparecendo e favorecendo essa conexão entre personalidade e alma. Um ponto muito importante que o autor traz também em relação a não nos preocuparmos, né? Nós temos que aprender a não se preocupar, procurar vivenciar a felicidade, a alegria, o contentamento, tentar fazer o melhor que nós podemos fazer, não para os outros, né, mas para nós mesmos. Tentar também elevar-se, ajudar as outras pessoas. E o contentamento ele também não é incompatível com as aspirações maiores, né? E o próprio otimismo que nós podemos nos expressar perante nós e as outras pessoas, ela pode ser de fato aí justificado como uma certeza do triunfo do fim do bem, do final do bem, né? Do triunfo do término de tudo que dará realmente o caminho do bem. Sabendo que a própria espiritualidade, sabendo que as coisas espirituais, elas transcendem as limitações do corpo físico, e que nós sabemos, mesmo ao longo da nossa vida, da nossa idade, nós passamos percalços, dificuldades, grandes desafios na nossa vida, né, principalmente com o processo de velhice, que nós não devemos deixarmos de ser otimistas, porque nós sabemos que a vida espiritual nos aguarda de braços abertos para muito além dessa vivência, dessa consciência também no corpo físico. Se nós focarmos, de fato, se centralizarmos
a nossa própria consciência no plano físico, nós veremos apenas miséria, mas se nós alcançarmos um nível mais profundo, mais elevado, nós perceberemos que a própria alegria interior ele vai passar a brilhar através dessa vida física. Então nós percebemos que a própria vida interna do aspirante, do buscador, ele não deve estar em contínua oscilação, porque nós percebemos que o humor ele pode mudar a cada situação, a cada momento, porque somos afetados às diversas influências, as circunstâncias do mundo externo. Nós podemos perceber causas fisiológicas, podemos gerar todo o estresse no corpo físico, também ali no corpo astromental. Temos a própria depressão sendo causada aqui por investigações do nosso irmão Ludwig, que pode ser também a presença ali de alguma entidade astral deprimida rondando a pessoa, na tentativa ali de despertar alguma simpatia ou obter um pouco da própria vitalidade daquela pessoa. Mas hoje em dia nós sabemos também um processo de um déficit, uma característica ali, uma secreção hormonal que pode também favorecer essas questões depressivas, né, em desequilíbrios de hormônios de secreção, particularmente, né? Então, existem medicamentos que também tratam essas questões, que de fato nós devemos expressar aspectos opostos a esses, né, da busca pelo bem, do otimismo, do contentamento mesmo diante das grandes dificuldades que cada um de nós possa ter ao longo da nossa própria existência, né? Nós também podemos perceber que a questão mental, o pensamento, ele tem um papel muito importante, né? Porque se a pessoa ela se julga um miserável, uma pessoa que não tem nada, que só se lamenta, ela torna aquele pensamento também uma realidade. Então, cada um de nós devemos compreender a importância, a influência do pensamento na vida de cada um de nós, e aquele indivíduo que pensa que é miserável, ele já se privou, de fato, de qualquer tipo de poder, ele pode ali se elevar desse estado em que a mente dele está mergulhada. Enquanto nós podemos, por outro lado, acreditar aí que é uma centelha da vida divina, permanecer de forma alegre, esperançoso, pois nessa essência divina, que a própria expressão do divino, ele é sempre alegria. Também um outro ponto que o irmão nos traz é em relação que nós não devemos nos gastar muito tempo com arrependimento, porque o arrependimento também ele é um grande erro. O passado já aconteceu, o passado já passou, e não adianta nós termos aí qualquer tipo de remorso que podemos aí desfazê-lo. E como disse aí um de nossos mestres de sabedoria, que o único arrependimento que nós
devemos dar algum valor é a resolução de não fazer a mesma coisa novamente. Então esse é o ponto importante que o mestre de sabedoria nos traz, de termos este firme propósito de não cometer esse erro novamente. Não sei se o tempo está escasso, ainda temos mais um pouco de tempo ou não. Eu acho que já são 9h43. Ô, irmã Cida, dá para abordar mais alguma coisa ou já basta aí? Mas não falta muito para concluir? Pode concluir. Dá para contar para continuar mais um pouquinho? Então eu acho que eu termino mais um pouquinho aqui. São temas muito interessantes, né, e que recomendo muitos irmãos lerem esse livro, né? Ele já é um livro de teosofia mais avançada, né, mas é um livro extremamente interessante, né, sobre essas questões relacionadas. O oitavo item aqui que ele aborda é em relação ao próprio ascetismo, né, em que muitos filósofos eles trouxeram alguns equívocos sobre o que era o ascetismo, né? O próprio significado usual da palavra é de uma vida de austeridade e mortificação do corpo, embora o próprio significado ele pode se afastar um pouco do significado original da palavra, aqui no caso ascetismo, ascetes, que na verdade é aquela que é a prática de exercícios físicos, por exemplo, no caso aí, um atleta, né, que está sempre continuamente fazendo exercícios físicos contínuos. Porém, o próprio clericalismo aí, ele restringiu, né, a palavra e utilizou o seu significado a todos os tipos aí de abnegação, com o propósito aí de alcançar um progresso espiritual, está baseado aí na teoria de que a natureza corporal com suas paixões e desejos é a força do mal que está inerente no homem, desde a queda de Adão, e que, portanto, ele é necessário vencê-lo através de penitências e jejuns. Nós percebemos que também em religiões orientais descobrimos ideias semelhantes aí fundadas no conceito de que a matéria é essencialmente má e que nós só podemos nos aproximarmos do ideal do bem e escapar das misérias da vida subjugando ou torturando o corpo. Então, o próprio teosofista ele vai perceber que ambas as teorias haverá de fato uma confusão de ideias. Não existe mal que está inerente em cada homem, em cada mulher, exceto o que ele mesmo gerou através da lei do karma, principalmente ali em nascimentos anteriores. E que a própria matéria ela não é essencialmente má, pois ela é também tão divina quanto o próprio espírito, e sem ela toda a manifestação da divindade seria impossível. Então o corpo e os seus desejos, eles não são nem bons nem ruins. Mas para que o homem possa, de fato, progredir, evoluir, ele tem que o sujeitar ao governo de nossa alma, o governo do nosso eu interior.
Então, quando nós vemos aí em muitas tradições até mais antigas, que torturar o corpo ele é loucura e nós devemos governá-lo, né? E isso é absolutamente necessário. Nós temos aqui algumas frases interessantes no Bhagavad Gita, né, que diz o seguinte: os homens que se dedicam a austeridades severas, ignorantes, torturando os elementos agregados que formam o corpo, e também a mim, que resido no corpo interno, reconheçam esses como demoníacos por suas resoluções. E também a austeridade praticada com todo o propósito de torturar-se a si mesmo, sob uma compreensão iludida, pertence à própria escuridão. Então nós vemos que é muito difundida a ilusão de que para ser verdadeiramente bom é preciso que o homem se mortifique e que essa própria mortificação vai agradar ao Logos. E não há nada tão grotesco que essas ideias e que essas passagens aí que foram citadas no Bhagavad Gita, elas sugerem que se o homem tormenta o seu próprio corpo, ele também tortura o Logos nele residente. Então essa própria teoria, né, de mortificação, ela vai se basear em parte no conhecimento de que para que o homem possa aí, de fato progredir, ele tem que, na verdade, controlar suas paixões, e que esse controle ele é de fato desagradável para a pessoa que não é desenvolvida. Mas a própria mortificação ela está muito longe de fato de ser meritória, e pelo contrário, ela é um sinal de que a vitória ainda não foi alcançada. É de fato que a própria natureza inferior do indivíduo ainda não foi dominada e existe uma luta ainda que vai ocorrer nessa questão dual que está presente no próprio ser humano. Então, quando o controle ele for perfeito, não haverá mais esse desejo pelo inferior e não haverá mais luta e nem mortificação. Haverá harmonia, haverá controle, domínio dos seus corpos e principalmente de si mesmo. E assim ele poderá viver uma vida correta e evitará os aspectos mais inferiores de si, né, de seus próprios desejos, porque é perfeitamente natural que assim o faça, e não mais porque pensa que deve fazer um esforço hercúleo, mesmo que lhe pareça algo muito difícil nesse sentido. Então, o próprio autor ele traz essa questão da própria mortificação como apenas um aspecto intermediário nesse processo de crescimento, de evolução, e não ele, mas a sua ausência que se dará um aspecto, um sinal de sucesso. Então esse é um ponto bem legal, né, de se abordar. Existem mais outros aspectos relacionados que eu não vou abordar hoje, porque é um assunto um tanto amplo, longo, né?
E quem sabe uma próxima oportunidade a gente possa abordar outros aspectos em relação a esse livro, né, que tem como a tônica aí a questão da atitude teosófica, né? O próprio Leadbeater, para a gente poder terminar essa palestra, ele diz o seguinte: os sábios brilharão com o esplendor do firmamento, mas aqueles que conduzem a muitos para a retidão são como as estrelas para todo o céu. Aqui ele arremata bem a questão da importância da retidão, da vivência ali no prumo, né, e conduzir esses irmãos para o autoconhecimento, para os ensinamentos mais elevados, mais espirituais, né, em relação àquilo em que o mundo profano nos oferecia, né? Então, é um convite de grande oportunidade que nós temos de vivenciar a própria teosofia, né, em relação aos seus próprios ensinamentos, e o que o nosso querido irmão Charles Webster Leadbeater nos recomenda essa reflexão em relação à atitude teosófica, que na verdade é uma prática, uma vivência teosófica no seu âmbito moral, ético-moral, né? Então é isso que eu quis trazer para todos os irmãos. Gratidão, irmão. Muito bom para refletirmos, para corrigirmos, né, alguns equívocos, algumas distorções aí mentais nossas, né, minha particularmente. Eu agradeço muito pela sua palestra excelente. Irmãos, quiserem comentar alguma coisa, podem abrir seus microfones. Irmã Samira. Boa noite, irmãos. Excelente palestra, irmão Heitor. Tudo que você trouxe serve de autorreflexão. Porque muitas vezes a gente passa por momentos difíceis, mas a gente, como teósofo, temos que usar todas essas ferramentas para suprir esses obstáculos. Você foi de uma consciência, você foi bem simples, com palavras bem diretas e que tocaram o coração. Parabéns. Irmão Ronaldo. Olhando do ponto de vista, né, que é social e econômico, como o irmão Heitor falou, né, existe algum preconceito da parte de algumas pessoas da Europa que infelizmente não entende, né, algumas limitações econômicas que nós temos por algum motivo, seja espiritual, material. Acredito que essas pessoas têm tempo para evoluir, né, tanto mentalmente como financeiramente, e também não apenas através do poder econômico e material, mas espiritual, né, através de caridades,
através de orações, meditações. Acredito que através de um trabalho, assim, de ajudar as pessoas, né, físico, espiritual, as pessoas podem melhorar, né, quanto a isso. Não criticando, não atrapalhando, não jogando pedra, né, que infelizmente isso acontece, mas acho que as pessoas têm uma chance muito grande de crescer a partir do momento que elas colocarem a mão na consciência e ajudar os outros, não criticando, não jogando pedra, mas sim ajudando. É isso. É mais, na verdade, um comentário, né, irmão Ronaldo? Uma contribuição da forma de viver e pensar. Irmão, gostaria de comentar? Não, Victor. O que a gente vê muito presente nos dias de hoje é essa polarização política, né? Você vê de um lado um defende o outro defende ali, o outro cá, e a gente percebe assim que há uma desunião governamental, né? E que na verdade, independente de quem ganha, a gente tem que apoiar, porque nós somos uma nação, né? Então a gente tem que estar em união, né, promovendo coisas boas ali, né, dentro da nossa própria nação, né, em relação ao independente do governo político que esteja presente, né? Porque de fato ali, queira ou não, ele não vai deixar de ser o presidente, né? Ele é o presidente da República, né? Então ele tem um papel a zelar, né? E não é à toa que cada sacerdote ali que vai celebrar sua missa, em determinado momento ali ele faz oração a todos os dirigentes, né, ao próprio, cita-se o nome do presidente da República, né, independente de quem seja, porque é importante nós vibrarmos coisas positivas, a presença da luz para todos os governantes, para que eles possam de fato dirigir bem o país, né? Porque se a própria nação brasileira, se ela vai contra a própria nação, né, que acontece? Entra numa guerra civil, e isso todo mundo acaba perdendo, né? Porque gera-se o caos, as guerras, as guerrilhas, né? E isso aí compromete muito esse centro de unidade, né, da questão governamental, da questão política, né? Então isso todo, ele te dá toda uma coluna de sustentação para o que nós temos hoje, o que chamamos de civilização, né? De uma sociedade ali que vive, tem o seu trabalho, tem os seus afazeres, né? Por mais que possa ter ali problemas de corrupção, dificuldades, como qualquer outra nação também o tem, mas que nós não devemos jamais maculá-la, né? Piorar ainda mais a situação. Né? Nós devemos vibrar o bem para que essa nação possa de fato prosperar, né? Independente da própria ideologia ali, determinado partido, forma ideológica presente na forma governamental. Então acho que a gente tem que ir muito além dessa questão de escolher um time, né? O lado direito, o lado da esquerda. A gente tem que vibrar algo muito além dentro do escopo político. E não só isso, como também na questão religiosa também, né? Como eu comentei, a importância que tem todas as religiões, mesmo as mais rígidas, dogmáticas, fundamentalistas, elas também têm o seu papel de grande importância na sociedade. Elas servem também à ordem, mesmo em que possa haver o caos ali presente, né? Então essa ordem, ela muitas das vezes pode ajudar.
Por isso que existem diversas religiões, filosofias, né, formas de pensar diferentes, que vão trazer oportunidades para todo tipo de consciência ali, que vai estar sintonizada, que vai estar mais afinizada, simpatizada com as características, né, de uma religião, de um governo político e etc. Tudo isso faz parte da manifestação do Logos, né? Então essa dualidade ela nunca vai deixar de existir, né? A gente vê isso como aspectos opostos, mas que juntos eles também geram um terceiro, né? Você vê essa questão da polaridade masculino e feminino, mas que juntos eles conseguem formar um terceiro indivíduo, né? E manifesta-se essa perfeita trindade divina, né? Então a gente tem que compreender melhor, mais profundamente essas questões de contradições, né? E mergulhar mais no entendimento dessas condições, dessas situações que ocorrem no nosso dia a dia. Perfeito, irmão. Vamos para o chat. Boa noite a todos e a todas. Foi a primeira introdução com o irmão Osmar. Henrique Cesaretti. Parabéns, irmão Heitor. Gratidão. Boa noite a todos os irmãos. Sueli. Gratidão, irmão Heitor. Boa noite a todos. Rosa Mineguzzi. Parabéns, irmão Heitor. Com uma linguagem simples, nos ensinou muito. Muito obrigada. Irmão Alexandre, parabéns, irmão Heitor. Gratidão. Nos trouxe valiosos aspectos para refletirmos e cumprir o propósito com excelência. Gratidão mais uma vez. Vamos, né, encerrar, irmãos. Irmão Osmar, gostaria de falar alguma coisa? Não, só parabenizar o nosso irmão Heitor. Esse tema é muito interessante, vale a reflexão de todos nós. Irmã Samira? Semana que vem teremos a palestra de Dharma e Karma, os 7 raios, com o irmão Carlos Conte. Só que vai ser presencial. Então, gostaríamos que todos estivessem presentes. Aliás, a nossa presidente vai convocar uma reunião às 19 horas, nesse dia, para todos os membros. É uma reunião extraordinária e gostaríamos que todos os membros da loja estivessem presentes. Por favor, é uma reunião importantíssima, principalmente a presença do irmão Osmar e Marcelo. Se programem para estar lá. Bom, é isso, irmãos. Agradeço aos irmãos que puderem comparecer a essa reunião, somente os membros, né? Entendemos que o irmão Heitor não vai poder, mas aqueles que estiverem em São Paulo que puderem ir, é muito importante a presença dos nossos irmãos. Então, vamos agradecer, encerrar com o mantra da unidade. Ó vida oculta que vibra em cada ave, ó luz oculta que brilha em cada criatura, ó amor oculto que tudo abranges na unidade, saiba todo aquele que se sente uno contigo, que ele é, por isso mesmo, uno com todos os outros. Paz, paz,
Paz. Que todos tenham paz, que todos sejam felizes, que todos tenham paz e que todos sejam muito, muito felizes. Gratidão, gratidão. Namastê. Boa noite, meus irmãos.